agora nós vamos falar sobre os equipamentos de corte e costura. Embora nós não vamos fazer corte, não vamos traçar molde nesta nossa aula, neste nosso curso, mas é interessante que tenhamos esses materiais. Que quando nós formos cortar o tecido, é interessante que a gente coloque o esquadro. Existe esquadro próprio, outros esquadros, mas nós podemos trabalhar com esse esquadro, sem problema nenhum. Não há necessidade de que o esquadro tenha a numeração, os centímetros, porque os centímetros nós vamos usar a fita métrica. Então nós precisamos de um esquadro. Nós temos esta régua, que é a régua de quadril, a régua que a gente faz as curvas. Então, para ajudar nas nossas aulas, nos nossos treinamentos, nós podemos usar essa régua para auxiliar para a gente fazer uns traços para fazer curvas. E esta régua que a gente usa para fazer cava e decote. Então, essas 3 réguas são vendidas formando um conjunto. A gente compra formando um conjunto. E é uma régua de 60 centímetros, comum, normal, de acrílico, que é interessante, que ajuda muito, que a gente precisa ter. Toda costureira, ou melhor, toda dona de casa deve ter uma régua também de 60 centímetros. E se vocês quiserem também completar, uma régua de 30 centímetros, que é uma réguinha que vai ajudar muito vocês, para a gente ter um menorzinho para facilitar em algum traço, tá? É interessante que nós tenhamos uma carretilha. Esta minha carretilha, ela tem muita história para contar, tá? Tanto que ela até tem aqui, ó, ela foi colocada por um senhorzinho que cuidou para a gente consertar, porque normalmente o pininho que vem aqui quebra. Então consertou e eu continuei com ela, ela é ótima. Tem outras diferentes, mais moderninhas, que é toda de plástico, essa é cabo de madeira, tá? E aqui, olha, a gente usa isso aqui é para apoiar o dedo, para a gente trabalhar com ela nesta posição. Então, a gente vai passar, a gente pega no tecido, né, apoiando assim. Esta aqui, olha, também já é bem antiguinha, tanto que ela até quebrou o pininho e ela foi remendadinha com clips, mas ela continuou funcionando, então eu trabalho com ela desta forma aqui, tá? Então eu continuei trabalhando com essa carretilha por muito tempo, até na fábrica onde eu trabalhei muito tempo, ela me acompanhou, e até foi um funcionário que quebrou o pininho e colocou isso aqui para mim, quando ele estava usando, e eu continuei trabalhando. Então a gente continua, lógico que é gostoso quando está novinho, mas a gente pode continuar trabalhando por muito tempo que dá certo. O importante é que ela esteja funcionando bem, e ela está funcionando bem. Eu tenho essa tesoura que eu corto tecido. Essa tesoura é mundial, é de metal. Hoje vocês também têm as tesouras de plástico. Eu não gosto de tesoura de plástico, tanto que eu nem tenho. Para cortar papel, tudo eu tenho uma mais, assim, separei uma só para cortar papel, porque é importante que a gente tenha uma tesoura que só corte papel, porque cortar papel estraga o corte da tesoura. Cair, nem pensar, não deixa a tesoura cair. Eu falo que quando eu ouço uma tesoura cair, dói o coração, porque ela estraga toda, ela sai do eixo, ela perde o corte, ela se desestrutura. Então a gente tem que cuidar dos nossos materiais, principalmente da nossa tesoura, de muito amor e carinho. Não é barato. A tesoura é uma coisa até dos mais caros. Mas eu posso dizer para vocês que ela dura, como eu tenho essa, que foi da avó do meu marido, que a minha sogra, que ela me passou, que eu tenho certeza que essa tesoura tem mais de 100 anos. Essa tesoura é maravilhosa para cortar tecido. Ela corta, o jeito dela para a gente cortar o tecido, o apoio que nós temos, é uma tesoura própria para tecido. Este modelo é um modelo tranquilo, próprio, especial para tecido. Essa, tá claro, a gente também corta,
mas esse é o especial para cortar tecido. Eu corto o tecido de uma forma mais gostosa. Esse a gente coloca o polegar e com esses a gente põe os outros dedos. Eu gosto de pôr esse aqui para apoiar. Aqui fora e corto assim. Então eu digo para vocês, é de metal, mas ela vai durar a minha vida inteira e mais um pouco. Eu tenho certeza que eu também vou deixá-la para os netos e para outros, até para o meu sobrinho, para a filhinha dele. A gente vai deixando assim, porque eu não tenho netinha, eu só tenho netinho. Então eu provavelmente tenho que deixar para as sobrinhas, a minha tesoura de herança. Esse é um outro modelo mais moderna, também mundial. Existem outras marcas, mas a mundial é a que a gente mais comum, mais antiga, também para cortar tecido. Do mesmo processo, o mesmo jeito que a gente usa essa tesoura. Essa tesoura também eu posso dizer para vocês que ela já tem mais de 30 anos e essa nunca foi afiada. O corte dela é original. Então a gente precisa ter muito amor, muito carinho pelos nossos equipamentos. Aí vem a nossa fita métrica. A minha fita métrica não é uma fita métrica nova. É uma fita métrica que já tem um tempinho de uso, mas eu cuido dela com bastante carinho. Não é uma fita métrica de marca, é comum. É uma fita métrica corrente. Ela é uma fita simples, mas não é de ruim qualidade. Há quem diga que nós tenhamos que ter a nossa régua especial, a nossa fita métrica especial. Não temos necessidade. O que nós temos necessidade na fita métrica é que, quando eu for comprar a fita métrica, normalmente ela vem enroladinha. Se vocês vão lá comprar a fita métrica, ela está enroladinha, vocês vão pedir licença para o vendedor, vão abrir a fita métrica, vão olhar direitinho as pontas dela. Elas têm essa latinha. E nessa latinha, embaixo da latinha, ela tem que ter exatamente 1 centímetro. Esse ladinho, ela já caiu a latinha. Eu não gosto de tirar, mas infelizmente enroscou e eu não consegui colocar de novo. Então ela ficou. Mas ela tem 1 centímetro bonitinho aqui e ela tem 1 centímetro bonitinho aqui. Então ela é uma fita que eu uso perfeitamente, que dá tudo certinho, as minhas medidas, sem problema. Então fita métrica é para tirar medidas, é para medir. Então a gente usa tanto para tirar a medida do corpo, quanto para medir quando a gente vai fazer uma modelagem, tá? Quando a gente vai fazer uma medida, então a gente usa a fita métrica. Sempre. Esta fita métrica, desse lado branco, ela tem a numeração de metade, o meio dos números pares. E isso ajuda muito, 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 muito quando a gente vai trabalhar. Eu quero uma medida e quero saber a metade ou 1/4. Eu já tenho na fita métrica. A fita métrica já me ajuda. Eu não preciso ficar fazendo as continhas que todo mundo tem medo de conta de dividir. Eu sei, porque também fui professora de ensino fundamental. Os alunos morrem de medo de fazer continha de dividir. Porque modelagem, corte, costura em si, é matemática, é geometria. Então, quando eu falar, eu não gosto de matemática. Aliás, matemática está presente na nossa vida em tudo. Tudo é matemática, tudo é geometria. Então, nós temos que gostar. Basta a gente entender o que a gente está fazendo para saber que é matemática. Com relação às réguas, nós temos que ter o esquadro com cantinho bem feito, a régua certinha, tudo sem quebrar, sem estragar, mas não temos necessidade de ter uma régua específica. A espessura desta régua, desse esquadro, desta régua, não altera quando eu vou fazer uma modelagem. Nada disso atrapalha. Faz muitos anos que eu trabalho, que eu uso estas réguas e que eu faço minha modelagem com eles e não altera na qualidade do molde. O que altera na qualidade do molde é se eu não tirar uma medida perfeita.
Mesmo que nós não vamos trabalhar com molde agora no nosso curso de iniciação, é interessante que vocês saibam, é importante que nós tenhamos o material organizadinho, certinho, e que não ter problema de nada, mas que não tem necessidade de ter o material específico. Aquele tem que ser esta régua, tem que ser nessa espessura, não há necessidade. Um esquadro, eu posso pegar um esquadro que meu filho usa na escola para eu fazer, mas eu preciso ter o esquadro. O esquadro é fundamental para eu fazer. Eu vou cortar um tecido, eu quero cortar certinho, eu vou usar o esquadro para colocar, para riscar o tecido, para cortar certinho, porque eu quero ter ele cortado certinho, tá? Porque nós vamos cortar o tecido para fazer o nosso mostruário. Nós vamos trabalhar com retalhos de tecido, mas de uma forma que depois eu vou organizar para vocês fazerem uma capa de almofada, para fazer um jogo americano, aproveitar aquele material, guardando bonitinho aquele treinamento de vocês, como lembrança. É tão gostoso a gente saber, mostrar para os outros, olha o que eu fiz. Quando eu treinei, olha nessa eu fui melhor, naquela quando eu fiz o primeiro, não estava legal. Lápis, a mesma coisa. Nós não temos necessidade, não precisamos ter uma lapiseira, não precisamos ter um lápis específico. Eu tenho aqui o lápis 6B, que é da Faber-Castell. Esse está até já com a pontinha mais gasta. Não tem necessidade. Esse é a mesma coisa. E esse é um lápis HB, que é um lápis normal, que até as crianças usam. O importante, o lápis, é que, no caso, como nós vamos riscar no tecido, que ele seja firme. E eu não uso apontador para apontar os meus lápis. Eu não gosto de lapiseira, porque eu gosto de fazer traços fortes e a lapiseira eu sempre quebro a ponta, eu nunca me dei bem com a lapiseira. Quem gosta, quer trabalhar, também não atrapalha, mas eu sempre gostei de ter os meus lápis. E então, eu aponto os meus lápis com estilete. Eu não gosto do lápis apontado com apontador. Aliás, porque eu fiz faculdade, fiz um curso técnico na minha faculdade, e um professor do curso de desenho técnico nos ensinou e nos exigia o apontamento do lápis. Então, a primeira nota que a gente tinha era no apontar o lápis. E esse apontar o lápis, a gente tinha que trabalhar com estilete, a gente tinha que ter o estilete, ou até uma gilete, ele falava, mas o estilete que ajuda melhor. Nós tínhamos que ter uma lixa de unha para afinar a pontinha, e nós tínhamos que ter uma flanelinha para limpar, para depois não sujar a mão e não sujar o trabalho. Então, isso era a primeira nota que a gente tinha. No curso, era isso, era apontar o lápis. Então, a madeira do lápis, a gente tira 2 centímetros de madeira, tanto que eu faço naturalmente. E a ponta, o grafite, tem que ter 8 milímetros. E não posso tirar com o estilete, ou a gilete, ou a faca, o grafite. Eu tiro com a lixa de unha. Eu faço a espessura que eu quiser com a lixa, porque se eu tirar, eu quebro a ponta. Então ele fica. E por que fazer isso? Porque eu seguro aqui, eu visualizo bem o meu trabalho, o meu traço que eu estou fazendo, no molde ou no tecido, onde for fazer. Então, esse fato de ter esse tamanho, de trabalhar, quando eu estou trabalhando, se eu for fazer um risco, eu pego aqui, eu não estou escondendo, a minha mão não atrapalha visualizar o meu risco, o meu trabalho. Por isso eu aponto o lápis assim, desta forma. Para completar a minha historinha, o meu neto foi fazer pela escola dele, conhecer a Faber-Castell em São Carlos. E ele chegando lá, eles mostraram o apontamento do lápis desse jeito. E ele disse que falou pro moço lá, a minha avó aponta lápis só assim, e a minha avó é muito chata com os lápis. Ela gosta de lápis apontadinho assim.
Então, outra história, eu sempre apontava para as minhas alunas, porque eu gosto muito de apontar o lápis, e elas voltavam da outra aula sem o lápis apontado. Porque o meu filho quis o seu lápis, porque o meu filho quis. Eu tinha uma colega no SESI que ela levava um lápis novo para ela levar o meu lápis.